Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de raciocínio lógico para iniciantes. Nessa aula, a gente vai fazer alguns exercícios dos últimos conectivos que a gente viu, tá? Que é o ou exclusivo, o condicional e o bicondicional, para praticar e ajudar na memorização das tabelas verdade desses conectivos, certo? Já peço desculpa mais uma vez por algum barulho extra que você ouvir, tá? Eu não edito vídeo, eu não tenho muita estrutura técnica, então releve o máximo que você puder, ok? Bora lá começar então. Nesse início, antes da gente começar a fazer os exercícios, eu queria falar sobre isso aqui, ó. Na aula de conectivo, eu falei que isso aqui era falso, isso aqui era diferente. Se P, então Q é diferente de se Q, então P. E de fato é, ok? Mas na aula de bicondicional, eu disse que isso era igual. Eu escrevi exatamente isso na anotação. Porém, você vai ouvir que eu falei valor lógico, tá? Se considerar o valor lógico no bicondicional. Se você fizer esse lado aqui, se P, então Q, terá o mesmo valor lógico que se Q, então P no bicondicional, tá? No final da tabela verdade, da proposição inteira, você vai encontrar o mesmo valor lógico, ok? Mas isso aqui, considerando só essa igualdade aqui, isso aqui não é verdadeiro, tá? Dentro do condicional, isso aqui não é verdade. Se P, então Q é diferente de se Q, então P. Tá? Vou repetir mais uma vez. No olhar do bicondicional e no olhar de valores lógicos, se você fizer isso no bicondicional, tá? Vai ter o mesmo valor lógico. Eu vou preparar uma aula especial explicando e mostrando só isso aqui, tá certo? Porque ficou um pouco confuso e deve estar um pouco confuso para você, mas depois que a gente resolver esses exercícios, eu vou preparar uma aula especial sobre o bicondicional e a gente vai provar de que isso aqui que eu falei, que o valor lógico será igual, ok? Então, bora lá. Bom, vamos começar a responder essas questões aqui. Eu vou responder com você, mas eu sugiro que você, de novo, pause o vídeo, tente responder sozinho, tá? E, independente de você acertar ou errar, e depois você volta no vídeo e compara os resultados com os resultados que eu vou mostrar aqui, tá? Que eu vou responder junto com você e você compara, ok? Beleza. Vai lá, você pausou o vídeo, respondeu tudo, agora a gente vai começar a responder isso aqui tudo junto. Bom, encontre o valor lógico das proposições. Bora lá começar. Primeiro, Bruno ganhará de presente uma caneta ou um lápis ou um grafite. Eu lembro que na aula de ou exclusivo eu falei esse exemplo para você, tá? E vou trazer ele aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, ou em qualquer uma dessas, é imaginar todas as possibilidades possíveis. Você não sabe o que vai acontecer aqui. Tá? Como você não sabe o que vai acontecer, você dá uma resposta para todas as possibilidades. Tá? E se a pessoa que perguntou, por exemplo, isso aqui, e ele quiser saber se é verdadeiro ou falso, aí você vai estar lá todas as possibilidades, ok? Por exemplo, se isso foi verdadeiro a caneta e isso foi verdadeiro, vai ter um resultado, tá? Se foi falso, falso e verdadeiro, terá outro resultado, ok? Então, a primeira coisa é que que você monte todas as possibilidades possíveis, tá? Dessa proposição, que são essas... desculpa, isso aqui é a afirmação que é verdadeira, tá? Voltando lá ao bicondicional, o bicondicional é isso aqui, ó. Se P, então Q, e se Q, então P é igual a isso aqui, tá? Mas por agora ignore isso. Como eu falei, eu vou gravar uma aula especial explicando essas duas coisas aqui e você vai perceber e entender. Então, bora lá voltar para a nossa questão, certo? Então, eu já separei aqui todas as possibilidades possíveis. É muita possibilidade. Não se preocupe, tá? Em saber todas essas possibilidades agora,
certo? Porque quando eu for dar aula de tabela verdade, do conceito de tabela verdade, você vai aprender a calcular quantas possibilidades existem e quais são as possibilidades, certo? Então não se preocupe, tá? Eu sei que está grande aqui, mas são todas as possíveis, pode acreditar. E a gente vai resolver isso aqui, certo? Comparando aos pares, tá? Como eu mostrei para você lá, que a gente não compara os três de uma vez, compara aos pares. Porém, aquele macete que eu dei para vocês aqui, na aula de ou exclusivo, de que é verdadeiro quando o número de verdadeiros for ímpar, tá? A gente já responderia isso aqui fácil. Mas vamos responder passo a passo e depois a gente compara contando o número de V ímpares e ver que de fato funciona, tá? Então, bora lá. Vou pegar a caneta aqui para a gente ir marcando, certo? Bora lá. V ou exclusivo V, a gente já fez isso aqui, tá? É igual a F, tá? E F ou exclusivo V é igual a V. Então, essa primeira linha é verdadeira. Certo? Então, bora aqui. V ou exclusivo F, nessa segunda linha aqui, é igual a F. Aí aqui a gente pega o F. F ou exclusivo F é igual a F. Certo? V ou exclusivo F é igual a V. A gente sabe, quando são diferentes é verdadeiro. E V ou exclusivo V é igual a F. V ou exclusivo F é igual a V. V ou exclusivo F é igual a V. F ou exclusivo V é igual a V. V ou exclusivo V é igual a F. Tá? Valores lógicos iguais é falso. F ou exclusivo V é igual a V. V ou exclusivo F é igual a V. Valores lógicos diferentes é verdadeiro. F ou exclusivo F é F, valores iguais é falso. E F ou exclusivo V é V. F ou exclusivo F é F, valores iguais. F ou F continua igual é F, certo? Então tá aí, essa é todos os valores possíveis dessa primeira questão, tá? Eu vou deixar para vocês aí para ficar no slide. Aí, como você pode ver, V, F, F, V, F, V, V, F, ok? Bora lá, continuando então para a próxima questão. Se João está doente, então ele não vai sair. Essa aqui é uma questão de condicional, tá? Se, então, tá? Essa aqui era de ou exclusivo, ó. Ou, tá? 3 opções, caneta, lápis ou grafite, tá? E essa aqui é um condicional, se, então. Mesma coisa para resolver, a gente vai fazer como fez na primeira questão. Primeiro a gente vai ver todas as possibilidades possíveis, tá? E quais são as possibilidades possíveis? Se a gente tem aqui o nosso P, João está doente é o nosso P, não sair é o nosso Q, tá? Então a gente só tem duas opções, duas proposições simples, diferente da primeira que a gente tinha 3, ó. A caneta, o lápis e o grafite. Aqui a gente só tem duas. Então, essa tabela fica bem mais enxuta, tá? Eu já separei aqui, tá? Essas são todas as possibilidades. Essa coluna aqui, primeira, é a do P, João está doente. E essa segunda coluna aqui é a coluna do Q, certo? Dos valores lógicos do Q. Então, vamos lá. Isso aqui é o condicional, o se, então. Então, bora lá. Se V, então V, se você lembra a tabela verdade, tá? Se V, então V é V, ok? Se V, então F é F. Se F, então V é V. E se F, então F é V também. Se você lembra a tabela do condicional, só é falso nesse caso, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ok? Como você pode ver aí, tá a resposta para ficar no slide. Vamos então para a próxima questão.
Bom, essa aqui eu vou pegar até o marca-texto, eu vou limpar primeiro tudo aqui. Vou pegar o marca-texto para vocês entenderem. Bom, bora lá. Bruno ganhará de presente ou uma caneta e um lápis, ou um grafite e um livro. Bom, primeiro a gente vai começar aqui a identificar um monte de conectivo. Ó, a gente tem quantos conectivos? A gente tem um aqui, que é o ou, tá? O nosso ou exclusivo, e a gente tem aqui um i e mais um i, tá? Porém, se você analisar direitinho aqui essa questão, aqui, ó, Bruno ganhará de presente ou uma caneta e um lápis, ou seja, ele ganhará os dois juntos, tá? Uma caneta e um lápis. Como a gente lembra do i, lá no início da aula dos conectivos, os dois têm que ser verdadeiro para ser verdadeiro, ou seja, ele tem que ganhar os dois, certo? Que é um i, não é um ou. Se fosse um ou, seria ou um ou outro, certo? Ou os dois, ok? Então, pronto. Para que você entenda e fique melhor, eu vou deixar marcado aqui, tá? Bom, vamos lá. Bruno ganhará de presente ou uma caneta e um lápis, ou um grafite e um livro. Ou seja, o grafite e o livro juntos é o nosso Q, a caneta e o lápis juntos é o nosso P. Ou seja, a gente só tem duas proposições simples. Uma, a caneta e o lápis, duas, o grafite e um livro. Ou seja, nossa tabela verdade vai ficar curtinha como a da questão 2, tá? Como a gente só tem duas proposições simples, tá? E aqui o nosso conectivo central é o ou exclusivo. Então, a gente só precisa resolver o ou exclusivo e não esses dois i que estão aqui dentro, tá? O certo seria resolver tudo, mas como já está em conjunto aqui, tá? A caneta e o lápis, eles andam juntos, tá? Então, você não precisaria resolver esse condicional, você entende. Verdadeiro e verdadeiro. Isso aqui tem que ser verdadeiro, ok? Porque tem o i, e o i só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, os dois objetos terão que estar juntos. Então, bora lá continuar a aula. Respondendo, no ou exclusivo, vou pegar só a caneta aqui, tá? V ou exclusivo V é F, tá? Valores iguais é falso, ou seja, se Bruno ganhar de presente a caneta e o lápis e também ganhar o grafite e o livro, é falso, porque ele só ganhará ou um ou outro, ok? Beleza, vamos continuar. V e F, ou seja, se eu ganhar, eu, Bruno, ganho a caneta e o lápis, mas não ganho isso aqui, é verdadeiro, tá? E o mesmo vale para o outro. F ou exclusivo V. Se eu ganho o grafite e um livro e não ganho a caneta e um lápis, também é verdadeiro. E, por último, FF, valores iguais, é falso, ou seja, eu não ganho nada, ok? Tá aí a resposta final, para vocês compararem, certo? Bora lá para mais algumas questões. Bom, questão 4. Joana vai para a festa se e somente se terminar a pesquisa da escola, tá? Então, isso aqui a gente já vem para o nosso conectivo, que é o nosso bicondicional, se e somente se, e a gente, para poder responder, vai fazer como fez em todas as outras questões. Como não sabe o que vai acontecer, teremos que dar todas as possibilidades possíveis. Então, vamos aqui para as possibilidades possíveis, que é verdadeiro e verdadeiro, ou seja, V e V, V e F, FV e FF, tá? Ela vai para a festa, é o nosso P. Vou separar com marca-texto aqui rapidinho, vocês já estão entendendo, mas eu vou separar. Vai para a festa, é o nosso P. Terminar a pesquisa é o nosso Q, tá? Então, como a gente só tem duas opções, duas proposições simples, a gente só tem essas possibilidades, ok? Então, bora lá responder. Esse aqui é o se e somente se, o bicondicional. Se você lembra a tabela do bicondicional, ela é exatamente o contrário da tabela do ou exclusivo. No ou exclusivo, ela é falsa quando os valores são iguais, tá? E verdadeira quando os valores são diferentes. Aqui é o contrário. Ela é verdadeira quando os valores são iguais e falsa quando os valores são diferentes, certo? Faz todo sentido.
Se a gente sai do V e vai para o V, isso é verdadeiro. Se a gente sai do F e vai para o F, isso também é verdadeiro, porque os valores são iguais. Então, bora lá. V, se somente se V, é V. V, se somente se F, é F. Mudou o valor lógico, é falso. Aqui também é a mesma coisa. F, se somente se V, é F. Tá? E por último, F, se somente se V, desculpa, F, se somente se F, é verdadeiro. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Se Pedro caiu da bicicleta, então ele se machucou. Então, isso aqui, mais uma vez, é um condicional, tá? Se, então, aqui, ó, se, então, e como a gente fez na última questão de condicional do slide passado, a gente repete para esse. Vê todas as possibilidades, tá? Já está aqui separado. Essas são as mesmas. Sempre que tem apenas duas proposições, essas vão ser as possibilidades. Mas vocês vão aprender direitinho, é exatamente igual às outras. Você vai aprender direitinho depois como fazer. Isso aqui não é nada de outro mundo. Quando eu mostrar a tabela verdade, você vai aprender. Então, não se preocupe muito com isso. Tá? Então, bora lá. Se Pedro caiu da bicicleta, então ele se machucou. Ok? Se Pedro caiu da bicicleta, então ele se machucou. Então, bora lá. Se V, então V, tá? É igual a V. Ok? Se V, então F, é igual a F. Se F, então V, vai ser igual a V. Se F, então F, também é igual a V. Ok? Ou seja, é o nosso se, então, a tabela verdade do se, então, tá? Então, bora continuando aqui. Próxima questão. Juninho ganhará bolo se e somente se ele se comportar. É o mesmo caso da questão 4, tá? A gente tem o P, tem o Q e vai ter as mesmas possibilidades e provavelmente a tabela verdade vai ser exatamente a mesma que está ali, ok? Então, vamos lá ver todas as possibilidades. Nós temos aqui, eu só vou separar aqui, marcar o nosso conectivo, que é o se, somente se, e vou marcar com o texto, tá? O nosso P ganhará um bolo e se comportar é o nosso Q, tá? Verdadeiro para o P, verdadeiro para o Q. E esse é o nosso resultado exatamente igual ao da quarta, tá? V, se somente se V, é V. V, se somente se F, é F. F, se somente se V, é F. E F, se somente se V, é V. Ok? Bom, espero que você tenha acertado o máximo de questões possíveis, tá? Nesses exercícios. Pratique, tá? Volta o slide. Eu esqueci de mandar você pausar o vídeo a partir da questão 4 e 5, tá? Mas crie novas questões, mude os exemplos e pratique muito esses conectivos. Próxima aula eu vejo você com aquela aula especial que eu prometi fazer do bicondicional, mostrando aquelas afirmações que eu tinha dito antes, ok? Até a próxima aula, então.